Fala pessoal, aqui é o Dentista do Aparelho para mais um vídeo no YouTube. Gente, o que vocês estão fazendo comigo? Eu saio na rua. É tu que é o médico do YouTube? É tu que é o dentista do YouTube? Vocês estão me deixando famoso, o que eu faço? Eu não tô acostumado com isso, não sei nem lidar com isso. Nós somos quase 1 milhão de pessoas aqui no canal. Muito obrigado, vocês são muito insanos. Gente, eu fiz uma enquete aqui no YouTube e 74% dos inscritos responderam que não usam aparelho. Ou seja, 74% de todos os inscritos desse canal nunca nem colocaram o aparelho na boca, não sabem muita coisa sobre o aparelho, tem muita dúvida. Então, esse vídeo eu vou falar sobre as fases do tratamento ortodôntico. Vai ser útil para quem não usa aparelho, para quem já usou e para quem não usa mais, mas sempre teve curiosidade. Então, vamos lá. O tratamento ortodôntico tem muitos benefícios. Como você já sabe, para quem tá com os dentes feios, tortos, tá com os dentes que as pessoas ficam notando, ficam falando, ou você mesmo não gosta, você se incomoda. É muito difícil falar também com os dentes tortos, tortos demais, casos bem avançados, né? A pessoa, quando tem os dentes muito para cima, para frente, não consegue tocar o lábio de cima no de baixo. Tenta você aí em casa, sem tocar o lábio de cima e o de baixo. Pai, busca meu irmão na escola. Tenta falar. Pai, rola. Então melhora a respiração, melhora a deglutição. O que é isso? Deglutição é você mastigar e engolir. O movimento de engolir a comida. Isso é deglutição. Então, além de deixar os dentes bonitos, o aparelho também ajuda nessas outras partes. Vamos agora falar sobre as fases do tratamento ortodôntico. A primeira fase é a fase do diagnóstico. Quando a pessoa não foi no dentista e ela agenda uma consulta com o ortodontista. Eu quero botar aparelho. Essa é a fase do diagnóstico, que a pessoa vai lá ver se ela precisa, porque nem todo mundo precisa. A maioria, 95% precisa, porque é difícil você nascer com os dentes perfeitos, né? Eu tive que usar aparelho. Essa é a parte do diagnóstico. Você vai entrar no consultório e o dentista vai ver se você tem maloclusão, que é a mordida errada. Vai ver se você tem os dentes tortos que prejudicam a estética. Vai ver se você se incomoda com algum dente que está numa posição que você não gosta. Então, essa é a primeira parte. Claro que você vai com o dentista, né? Você não vai colocar fio de vassoura no dente, como uma época houve muito. Isso ficou muito famoso e muita gente perdeu os dentes, teve os dentes prejudicados para sempre. Porque quando acontece alguma coisa nos dentes, não tem como voltar mais. Às vezes são os próprios adolescentes que colocam os aparelhos. É um perigo. Eles colocam os aparelhos de qualquer jeito e em qualquer lugar. E você mesmo que fez? Eu troco sozinho. Nós troca lá em casa, nós fica lá no quintal. Eu uso aparelho faz 5 anos já. 5 anos e não é para tratamento, é só para ficar bonito. 5 anos de enfeite. Até cerdas de vassoura. E esse azulão é da vassoura? Coloquei dois fiozinhos da vassoura. Nós pegamos no mercado, né, os fios das vassouras às vezes. Aí minha mãe uma vez comprou uma vassoura azul. Aí quando ela comprou a vassoura azul, todo mundo pegou. Os camelôs estão de olho nessa moda. Esta semana houve várias apreensões do material que pode causar danos sérios aos dentes. Riu, né? Agora vou ter que tirar e procurar um dentista mesmo. A querer ficar na moda, existe o risco de danos irreversíveis, pode até haver perda desses dentes. Essa retração, ela não volta mais, esse osso não volta. Você pode até fazer uma cirurgia e cobrir de gengiva, mas o osso está perdido. Não vale muito a pena ficar chavoso de qualquer jeito. O quê? Eu ouvi chavoso? Não, chavoso não, é comigo mesmo. É comigo. Jogador caro, pai. Nós, vamos lá. Opa. Me empolguei. E nessa fase, o dentista também dá um encaminhamento que você vai pro laboratório, vai tirar foto, vai moldar. Dentista, onde eu fui não fizeram o molde. Mas fizeram o scanner digital que substitui o molde, tá? Então não se preocupe, tá tudo ok. Eu não fiz o raio-x, não fizeram raio-x. O certo é fazer o raio-x, tá? Esse é o certo. Mas tem muitas clínicas que botam o aparelho sem tirar raio-x, sem fazer molde, sem fazer nada. Esse não é o correto. O correto é tirar o raio-x, fazer o scanner digital, o molde e depois botar o aparelho. Você também faz fotos intraorais, que é fotos de dentro da boca, faz fotos de rosto. Não é foto assim, gente. Você vai tirar foto retinho, sério, de lado, sorrindo. Então tem vários tipos de fotos para a gente poder planejar. Depois você vai levar tudo isso para o dentista
e ele vai colocar o aparelho em você depois de ter estudado e planejado direitinho o seu caso. E a segunda fase é a instalação do aparelho. Você vai ao dentista e ele vai colocar aquele sorriso metálico colorido, ou você vai usar o Invisalign, ou vai usar o de porcelana, ou safira, ou você vai usar o autoligado. Você vai escolher. Ah, doutor, dói pra botar aparelho? Não dói nada, gente. Só cansa de ficar com a boca aberta, mas não dói nada. No outro dia pode doer sim um pouco, mas no dia de botar o aparelho, na instalação, não dói absolutamente nada. Você só vai sentir no máximo um cansaço na boca, de tanto ficar com a boca aberta, ou um azedinho da boca, que a gente bota um ácido, ele é meio... Nesse dia, ou até um pouquinho antes, o dentista vai falar pra você quanto tempo você vai ficar de aparelho. Ah, doutor, quanto tempo que eu vou ficar de aparelho? Gente, não dá pra saber, porque eu não tô vendo o dente de vocês em casa. Eu posso falar uma média, tá? Uma média, mas não leve isso como regra pra todo mundo. Geralmente, o tratamento ortodôntico de um caso assim que não seja muito grave é de 2 anos, no máximo 2 anos e meio, tá? Casos assim que são médio a um pouquinho avançado, mas casos que já são mais avançados ultrapassam 2 anos, vai até uns 5 anos. É nessa média, geralmente 2 anos, 2 anos e meio. Estourando. Claro, se você faltar, obviamente esse tempo aumenta. Porque como todo mundo já sabe, quem bota aparelho tem que ir todo mês na consulta para poder o dentista apertar o aparelho e seus dentes se ajeitarem. Ah, mas o dentista só botou o aparelho de cima. E agora? Eu vou morrer. Calma, jogador, calma, jogadora. Calma, não é assim. Você não vai andar só com o aparelho em cima, tá? Não achou que dentista ia botar o aparelho só em cima, né? Isso nem existe, gente. Eita, vocês não pensaram isso, né? Que loucura. Nossa. Que coisa absurda. Tudo errado. Às vezes, gente, não tem como botar o aparelho de baixo, porque a pessoa tem a mordida muito errada ou tem uma mordida profunda, que se a gente fosse botar o aparelho embaixo, a pessoa ia morder, fechar a boca e ia quebrar todo o aparelho, porque os dentes de cima ainda estão muito fundos, por isso que se chama mordida profunda. Eles vão lá na frente e descem muito, batendo no aparelho. E isso faz você ficar sentindo dor em casa, faz você ter afta, faz atrasar seu tratamento, faz tudo que é de ruim. Então, seu dentista primeiro coloca o de cima, em alguns meses depois coloca o de baixo, mas ele vai colocar sim o de baixo. Ele fez isso só para você não ter prejuízos no seu tratamento. Já pensou, você sai de lá com todos os brackets de baixo, aí você dá uma mordida em casa, quebra 10 brackets, aí você tem que pagar 10 brackets na clínica. Porque quando se quebra um bracket, geralmente se troca por um novo. E vamos de terceira fase do tratamento ortodôntico. Gente, essa é a fase do alinhamento e nivelamento. Se o seu dente está assim, ele vai ficar assim. Se o seu dente está assim, essa fase vai deixar assim. Então, essa é a fase em que você vê mais resultado. A pessoa que tiver o dente muito torto, nessa fase ela vai ver endireitando os dentes muito rápido. Nessa fase a gente usa um fio de Naitai. Ele é molinho, então ele tem uma resiliência que faz os dentes movimentarem mais rápido. E nisso o dentista vai trocando a cor do seu aparelho, que também a borrachinha não serve só para você sair de forma estilosa por aí, fazer charme com o aparelho colorido. Claro, é legal, mas a borrachinha tem que ser trocada todo mês, porque é ela que ajuda a movimentar, junto com o fio ortodôntico de Naitai, o dente. Se não tiver a borrachinha, ela fica velha e perde a elasticidade dela. Não funciona mais. Por isso tem que trocar todo mês. Algumas vezes nessa fase é feito desgaste interdental ou interproximal. O que é isso? É quando o seu dentista tem que ficar raspando entre o seu dente. Tá aqui o seu dente, o dentista fica raspando como se fosse lixar mesmo o dente, para que crie espaço para os seus dentes se arrumarem, se organizarem um do lado do outro. Essa fase do alinhamento e nivelamento é literalmente organizar os dentes no ladinho do outro. Sim, essa é a parte que você sente mais dores. E não são aquelas dores insuportáveis, né? São aquelas dores que você sabe que o tratamento está andando. É aquela dorzinha gostosinha, sabe? Claro, se estiver doendo muito, você toma analgésico, se entope de sorvete, que o sorvete gelado faz com que melhore essa dor. Mas é normal. Também, algumas vezes,
a pessoa também não sente dor. Não quer dizer que o tratamento tá parado, não tá funcionando, e estão enganando você, tá? Não é isso. Quer dizer que você não é tão sensível à dor. É só isso. E a quarta fase do tratamento ortodôntico é a fase de anteroposterior. O que é isso, o dentista anteroposterior? Quando o dente está muito lá para frente, é botar ele mais para trás. Quando o dente está muito lá para trás, é botar ele mais para frente. É isso. E essa é a fase em que geralmente já se coloca os elásticos intermaxilares, ou seja, está quase chegando no final do tratamento, se você usar os elásticos. Essa fase, os elásticos vão puxar seu dente que está mais lá para frente, para trás, ou seu dente que está lá para trás, botar mais para frente. É para isso que servem os elásticos. E vamos para a quinta fase do tratamento ortodôntico, que é a fase em que você usou direitinho os elásticos, foi para manutenção direitinho, você vai tirar os elásticos e o seu dentista vai falar: olha, agora nós estamos finalizando o tratamento ortodôntico. Vamos só dar alguns ajustes, um detalhezinho aqui, fazer o ajuste fino dos seus dentes. Aqueles pequenos detalhes para dar um desenho no sorriso. Você pode ver no seu fio ortodôntico do seu aparelho, é um fio mais quadrado, ele é mais grosso. E você pode enxergar alguns degraus, que o seu dentista vai fazendo os degraus, umas dobras nos fios, para o seu dente se movimentar para cima, para baixo, só alguns detalhes, milímetros, para dar aquele capricho final, um ajuste final no seu sorriso, na curva do seu sorriso, para você sorrir e ficar essa curva do sorriso. Depois você vai para a sexta fase e última, mais importante, que é tirar o aparelho. Depois de estar tudo encaixadinho, a mordida encaixadinha, você recebe a contenção. Contenção é que vai manter os seus dentes no lugar para sempre, para você não mais precisar botar aparelho. Agora você tem que usar a contenção no tempo que o seu dentista disser. Ah, dentista, qual é o meu tempo que eu tenho que usar contenção? Tempos diferentes para pessoas diferentes. Então, não tem como falar, você tem que usar 1 ano, você tem que usar 6 meses. Cada pessoa é um caso, então, para cada pessoa vai ter um tempo. Tem gente que tem que usar para sempre na parte da noite, quando for dormir. Tem gente que tem que usar 7 meses, direto, 24 horas, tira para comer, escovar o dente e depois para de usar. Tem pessoas que usam 1 ano e depois para de usar. Não dá para saber, mas são geralmente esses tempos, tá? Agora, a parte mais importante de todo o tratamento é a contenção. Se você não usar a contenção, você não fizer direitinho, os seus dentes vão voltar, porque o nosso organismo ele tem uma memória, então ele quer voltar para o que era antes. Se você tá na academia, você fica fortinho, fortona, e se você parar, volta tudo de novo, não volta? Ou a pessoa engorda de novo, se ela já era mais gordinha, ou a pessoa, se ela era magrinha, ela fica mais magrinha, ganhou, mas parou de malhar, fica mais magrinha. Mesma coisa no dente. Usou contenção, não usou contenção direitinho, o dente vai voltar para o que era antes. Então, se voltar para o que era antes, você vai ter que usar aparelho 2 vezes, vai ser dinheiro gasto, você vai ter tempo gasto. Então, eu sei que você não quer isso, é a parte mais importante, grave isso, a contenção. E depois que acaba o seu tempo de contenção, se você tiver um tempo, você tá livre para sorrir sem aparelho, sem ferro na boca, e mostrar por aí, se gabar com seu sorriso novo. E essas são as fases do tratamento ortodôntico. Então esse foi o vídeo, pessoal, fases do tratamento ortodôntico, do começo ao fim. Se você seguir direitinho, você não vai se arrepender, não vai ter problema e não vai ter que usar aparelho 2 vezes como eu usei. Tudo burrice. Não acredito. Falou!